Essa semana eu tava tentando voltar à minha rotina por causa que eu passei por algo que todo mundo passa, que é simplesmente uma recaída. O que eu quero dizer com a recaída? Você tá tudo bem, tá tudo normal, você tá criando ritmo, sabe? Você tá quente, você consegue fazer as coisas, parece que nada pode parar, até que você faz uma coisa e aí você vai lá para baixo e aí você tem uma recaída. Você volta aos hábitos ruins, ou você quebra a sua rotina por inteiro, você não consegue seguir o que você estava planejando, e aí as coisas parecem que fogem do seu controle. Se esse é o seu caso, bem, eu passei por isso, esse é o plano que eu estou passando para mim mesmo, para eu conseguir passar dessa recaída e voltar ao meu ritmo. Primeira coisa é perceber que a vida tem ciclos. Pensa na vida como uma temporada, ou várias temporadas. Que é isso? Se você parar para pensar na natureza, a natureza tem verão, tem outono, tem inverno, tem a primavera, e aí a gente vai voltando nesses ciclos todo ano. A vida é assim, a gente passa por ciclos. Tem vezes que a gente está no verão, tem vezes que a gente vai para o inverno às vezes é mais difícil do que a gente imaginava, às vezes o verão não está tão ensolarado assim, ou o verão está muito ensolarado, ensolarado demais. A vida é cheia de temporadas. E a gente tem que entender que momentos passam. Então, alguma coisa está muito fácil, isso vai passar. Vai ter um momento que vai estar muito difícil. Então você tem que aproveitar enquanto está fácil, você acelera. Quando está difícil, você tem que parar para ver, poxa, tem alguma coisa de errado. Aí você tem que resolver. Então a vida é cheia de ciclos e tudo passa. Então o momento fácil passa, o momento difícil também passa. A gente tem que entender primeiro essas coisas. Se você está numa recaída, então você tem que entender que isso é só um momento. E logo mais você vai voltar ao seu ritmo normal. Bem, se você está tão baixo assim, não adianta você colocar o seu padrão lá em cima, porque não vai dar certo. Você tem que colocar um padrão muito baixo que consiga bater o seu nível. Então, por exemplo, eu estava esses tempos assistindo muito, então eu estava parado no sofá assistindo as coisas da Netflix e eu não estava nem prestando atenção, eu só estava assistindo assim. Então, o que passou pela minha cabeça foi: coloca uma meta tão baixa que seja impossível você não conseguir, mas que também te leve para algum progresso. E aí o que eu fiz? Eu não estava conseguindo sair do sofá. Coloquei uma meta, saia do sofá. Então eu saí do sofá para andar um pouquinho. Tá bom, isso foi a minha primeira vitória. Eu tive uma mudança de mindset, eu tive uma mudança de mentalidade. Então eu comecei a mirar tão baixo que até as ações que são comuns ou ordinárias, eu comecei a ver como sucesso. Porque alguma coisa é muito melhor do que nada. Então é melhor eu estar me movendo do que eu estar parado. Esse foi o pensamento. Então você muda como você vê o sucesso. Você, em vez de pensar que o sucesso é fazer 2 horas de academia, pensa que o sucesso agora é você sair do sofá e fazer 10 flexões. O importante aqui é você conseguir voltar. Esse é o foco. À medida que você for voltando a se movimentar, o corpo vai entrando no ritmo certo. Então, mire tão baixo que seja impossível você não conseguir algo e mude a sua mentalidade sobre o sucesso. O que é sucesso? Sucesso é você conseguir fazer o que você falou que você ia fazer. Ok. Quando você conseguiu fazer isso, você vai fazer um desafio. Você começou a se movimentar, isso é ótimo, você começou a ter um certo progresso, mas você vai sentir que ainda está muito cansado, que não está dando certo, que as coisas ainda estão fora de controles. Então, agora você tem que fazer um desafio. Sim, eu falei para você diminuir a sua barra, eu falei para você colocar o sucesso algo tão baixo que seja quase impossível de você não conseguir, mas agora eu quero que você coloque um desafio. Alguma coisa, você não precisa pensar lá no futuro, tipo um desafio muito absurdo, algo que te faça ter medo, mas coloque um desafio que seja o suficiente para você começar a voltar a ter aquilo que você tinha. Então, no meu caso, qual foi o meu desafio? Meu desafio foi correr 10 quilômetros. No meu caso, isso funcionou super bem, porque na hora que eu fiz o exercício, eu já me senti de uma outra forma. Era como se eu estivesse cuidando de alguma coisa, controlando
o meu corpo, fazendo um bem, progredindo. Era isso que eu estava sentindo quando eu terminei aquele desafio. E eu senti que era um desafio porque era algo que eu nunca tinha feito, ou não tinha feito por muito tempo. Mas eu sabia que eu conseguia fazer. E aí vai para o nosso próximo ponto, que é use apoios. O que eu quero dizer com apoios? Eu fui fazer 10 quilômetros, mas eu não queria sair de casa. E aí você para pensar, como é que um ser humano vai fazer 10 quilômetros dentro de casa? Então, eu fiz parado. Então, eu tava assim, correndo parado no mesmo lugar, e esse era o jeito de eu fazer a corrida sem sair de casa. Eu tinha que fazer de algum jeito, e esse foi o jeito que eu encontrei. Então, eu usei um apoio. O que é um apoio? Um facilitador. Coloca alguma coisa assim para facilitar tanto a sua entrada quanto a sua permanência na atividade que você escolheu. A outra coisa que eu coloquei de apoio foi que eu abri o filme, o Rock 3, eu abri o Rock 3 para ficar assistindo enquanto eu fazia o negócio parado. E aí eu fiquei assistindo o Rock 3 e foi uma experiência muito incrível, porque meu cérebro não precisava ficar pensando tanto em nossa, a gente tá cansado, nossa, meu pé tá doendo, como é que você, por que você faz isso com você, por que você quer tanto fazer isso? Por que a gente não está sentado? Por que a gente não está descansando? Esses pensamentos, esses sabotadores que aparecem na sua mente, é importante você se livrar deles, nem que seja com uma distração. Contanto que você esteja progredindo, não faz nenhum mal você usar alguns apoios. Toda criança, quando vai começar a andar de bicicleta, ela não começa na bicicleta sozinha. O que ela começa com as rodinhas. Então ela usa primeiro o apoio para se acostumar, e quando ela tem algum progresso na bicicleta, aí ela tira as rodinhas. Óbvio, depois de tirar, ela vai ter alguns desafios ainda. Mas isso é é a nossa forma mais básica de fazer progresso. É usar apoio para a gente começar, para a gente permanecer. E depois, à medida que a gente vai melhorando, a gente vai tirando esses apoios um por um. E é isso que você tem que fazer agora para sair dessa recaída. Então, você foi lá, percebeu que momentos fáceis passam e momentos difíceis passam. Você mirou baixo o suficiente para conseguir ter algum tipo de progresso. Você mudou a sua mentalidade sobre o que é sucesso. Não é mais você fazer algo super no padrão. É você conseguir fazer algo. Aí você fez um desafio. Você usou apoios para começar esse desafio e permanecer nele. Então, você já vai sentir que o seu cérebro ele vai começar a voltar ao que ele era, ao ritmo. Você não vai sair de 0 a 100 em uma hora. Você tem que entender isso. Mas esse começo, esse início vai te jogar mais para perto da sua rotina. E aí já é auxílio suficiente para você começar a engrenar de novo, sabe? A começar a esquentar de novo para voltar para aquele ritmo que você tava. É muito importante que você pare um momento para ver o que te fez ficar nessa recaída. Porque nada começa do nada. É sempre por algum motivo. No meu caso, eu comecei com muito açúcar. Então eu comecei a comer muito açúcar, muito açúcar, muito açúcar. Depois, eu comecei a dormir muito mal. E sempre que eu durmo mal, eu começo a tirar coisas da minha rotina. Tanto para dormir mais, quanto para descansar mais. Por causa que tô com mais sono, tô mais cansado, então eu vou tirando algumas coisas da rotina. E esse tirar coisas da rotina, aos poucos vai crescendo, até o ponto que eu não consigo mais seguir nenhuma parte da rotina, ou só as partes muito obrigatórias. E aí nisso eu já começo a me sentir mal e eu sinto que eu tô nessa recaída, porque tudo foge do meu controle, parece que eu não tenho controle mais sobre nada. Não tenho controle sobre o meu corpo, sobre a minha rotina, sobre a minha mentalidade, e as coisas vão piorando aos poucos. Então, você para um momento para descobrir o que te fez sair da tua rotina. Foi o sono? No meu caso foi, sempre é o sono. A primeira coisa que ferra, para ferrar todas as coisas, que começa o efeito dominó, que dá o peteleco para dar todas essas cagadas, é o sono. Você ferrou o sono? Então pronto, você escreve, eu tive essa recaída por causa do sono. Eu tive essa recaída por causa que eu tirei uma coisa da minha rotina. Eu tive essa recaída porque eu forcei demais. Eu tive essa recaída por causa disso, disso e disso. Coloca, porque no momento que você perceber que você está chegando naquele ponto de novo, você pode prevenir.
Você pode, não, tô percebendo que eu tô quase indo dormir tarde. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou desligar todas as coisas agora e vou começar a dormir no exato momento de agora. Ou eu vou começar a ler um livro até eu cair no sono. Você, coloca um ponto final. Bem, esse é o que eu fiz para conseguir sair dessa recaída. Eu ainda tô saindo, eu tô voltando as coisas aos poucos, mas é isso que eu fiz e eu espero que isso possa te ajudar. Bem, é isso, seja forte, tenha um ótimo dia e até!